medicação. Vale a pena. Olá. Sobram hábitos alimentares errados e falta atividade física entre as nossas crianças. O desequilíbrio dessa balança faz o ponteiro marcar números alarmantes. A obesidade infanto-juvenil mais do que duplicou no país num período de 22 anos, revela um estudo da Organização Pan-Americana de Saúde. E um outro dado, em 2009, 33,5% das crianças entre 5 e 9 anos de idade estavam obesas, segundo o IBGE. Este é o tema do programa Em Discussão Especial de hoje, com as nossas convidadas, a doutora Maria Edna de Mello, endocrinologista da ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, e a nutricionista, a doutora Lara Natati, da SBAN, Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse programa Em Discussão Especial. Larissa, 8 anos, carrega consigo mais do que os quilos excedentes, mas o peso da discriminação. Ela é atendida por um projeto que trabalha a mudança de hábitos das crianças. Nos últimos 20 anos, a obesidade infanto-juvenil cresceu 240% no país. Larissa tem 8 anos e já pesa o mesmo que a mãe. Ela chegou nesse peso depois que eu comecei a trabalhar fora, e ela começou a ficar com meus pais, começou a ficar com as outras pessoas, e assim, para suprir a minha falta, meus pais davam excessos de doce, excessos de refrigerantes, comidas, nunca impuseram limites para ela. O pior de tudo é o bullying, que as pessoas criticam na rua, criticam na escola, e assim, ela chega num ponto de chegar chorando em casa, e eu também. Há 10 anos, o Instituto Movere realiza ações com crianças, adolescentes e familiares para combater a obesidade. Com atividade física, acompanhamento psicológico e reeducação alimentar, a obesidade diminui e a saúde aumenta. Cristina participa do projeto porque quer poupar os filhos. O meu receio em si era eles se tornarem uns adultos como eu me tornei. Você acaba entrando no mundinho e não consegue exercer algumas coisas que a sociedade, né? Enfim, o que você tem que exercer na sociedade. Você não consegue ser um bom profissional, você não consegue ser um bom aluno. Durante as rodas de conversa, os motivos para a obesidade aparecem. Desagregação familiar, algum pai ou mãe que está ausente, falecimento de alguém da família, são aspectos que podem causar obesidade. Então, nós precisamos abordar esses assuntos e a gente cria esse espaço para as famílias para realmente trocar essas experiências. O trabalho é integrado. A atividade física é essencial. A criança não gosta muito já de fazer atividade. Então, a gente coloca brincadeira de forma que eles já vão estar se exercitando e se divertindo ao mesmo tempo. A gente estava brincando, é divertido, a gente estava brincando de bola, de bambolê. Até a gente fez exercício lá, é muito legal. Essas crianças, por conta do sobrepeso, eles começam a criar deformidade. A deformidade começa sempre no pé, sobe joelho, quadril, começa a afetar a coluna. Então, a questão com eles aqui é a questão postural. Então, eu vou auxiliando nos exercícios, a forma correta de fazer, enquanto a educadora física vai fazendo atividade com eles. Mais que vencer a obesidade, Guilherme vence o preconceito. Eu não jogava bola, aí eu tinha vergonha de pedir para meus amigos jogar bola, para ninguém me chamar de gordinho, então meu pai de me chamar de bola. O papel nosso, da sociedade em geral, e isso o Estatuto da Criança e Adolescente traz, é a responsabilidade de todos perante as nossas crianças. Então, todo enfrentamento ao bullying, com o cuidado também ao agressor, que também muitas vezes é um adolescente, é uma criança, também tem que ser a preocupação geral da sociedade. A alimentação correta é fundamental no processo do emagrecimento. Nós temos receitas que usam menos gordura, fritura por assado, com menos açúcar. E a mudança vem ocorrendo com a família e eles mesmos chegam em casa e pedem para as mães fazerem coisas mais saudáveis. Você está feliz agora que você está perdendo peso? Estou muito feliz. Doutora Maria Edna, o que é que caracteriza uma criança obesa? Basta usar aquela fórmula que considera
peso e altura para chegar no índice de massa corporal? Não. 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 Além do IMC, a gente precisa ver como que esse IMC, em que ponto, em uma curva que é específica para cada gênero, tem uma curva para meninos e uma curva para meninas, que é uma curva de IMC para a idade. Então, se a gente usar somente o IMC, a gente vai subestimar o grau de adiposidade de uma criança. Então, um exemplo que é bem simples, um IMC de 20 numa criança de 5 anos, esse IMC de 20 para um adulto é uma pessoa magra. Pessoa de peso normal, muito bem. Mas para uma criança de 5 anos, já confere obesidade. Então, não adianta só calcular o IMC, isso tem que colocar na curva. E quando as crianças passam na consulta do pediatra, o profissional ele deve fazer essa avaliação, colocar o pontinho na curva. Mas existe aquela situação de excesso de peso, uma criança normal com excesso de peso e obesa, ou já passa, o excesso de peso já é considerado uma criança obesa? A gente tem crianças com baixo peso, crianças com peso normal, que é outra faixa, tem a criança com excesso de peso. O excesso de peso compreende sobrepeso e obesidade. Então, no excesso de peso, a gente vai ter algumas crianças que têm um pouco a mais de peso, mas ainda não chegam ao grau de obesidade. O que a senhora acha desses números, inicialmente, em 22 anos, esse aumento de 240%? Eles são assustadores e são extremamente preocupantes, porque esses números eles são de 2009, que foi publicado em 2010, a POF 2008, 2009, foi o período que foi feito o levantamento, que é a pesquisa de orçamentos familiares. Eu acredito que no ano passado deve ter sido finalizada a POF 2014-15 e que em meados desse ano existe a expectativa de publicação de novos dados e aí nós veremos como que realmente estão os nossos números de obesidade infantil. A senhora se refere a esse dado da pesquisa de orçamentos familiares. 33,5% das crianças entre 5 e 9 anos de idade estavam obesas em 2009. Isso, elas estavam com excesso de peso, mais precisamente. Que aí inclui sobrepeso e obesidade. Sobrepeso e obesidade. Isso. Sim. Doutora Lara, eu disse aqui na nossa abertura, sobram hábitos alimentares errados, falta atividade física entre as nossas crianças. É isso mesmo, os hábitos alimentares, do ponto de vista da sua área, estão errados? A gente vê que o exemplo não está sendo dado em casa também, então o que a gente precisa fazer para mudar esse cenário, né? Primeira coisa, dar exemplo em casa. Então, quem cuida da criança é que vai exercer maior influência no comportamento alimentar da criança, os pais ou os responsáveis. Então, o segredo é comer junto, comer os mesmos alimentos que a criança come, fazer com que a criança participe da elaboração, do cardápio, da refeição, fazer com que ela participe do processo. Isso é uma coisa que vai ajudar a mudar o hábito alimentar. Fazer mais refeições em família também é super interessante, porque aí vai criar um clima de um bom ambiente na refeição, né? Hoje em dia a gente observa que tem muita criança que não faz o café da manhã, que pula lanches intermediários, que consome doces muito cedo. Alguns estudos até relatam que crianças com 2 anos já começam a comer doces, bolos, tomar refrigerantes, tomar bebidas adocicadas. E se a gente conseguir mudar esse padrão alimentar na família inteira e dar o exemplo para a criança, comer junto, fazer ela participar da elaboração das refeições, a gente consegue o maior sucesso na manutenção do peso, na perda de peso e nos novos hábitos alimentares, né? A gente tem que saber que a criança, além de ter mais facilidade para mudar hábitos do que o adulto, é um multiplicador. Então, quando a gente consegue intervir na criança, a gente consegue fazer com que ela passe essas intervenções, a alimentação mais saudável, mais atividade física para a comunidade em geral, para os adultos, para a família e para todo mundo que cerca. Então, a criança vai ser um bom multiplicador de bons hábitos. Então, quando se tem uma criança obesa em casa, tem que se tratar a família toda. A família inteira, porque para a criança o modelo de conduta são os pais ou os responsáveis. Isso vai mudar um pouquinho a partir do momento que ela tiver mais convívio social. Na adolescência já são os amigos os modelos de conduta, mas na infância ela vai imitar o comportamento do pai, do avô, da avó, de quem estiver com ela sempre. Nós somos modelos de conduta, os pais ou os responsáveis. Então a gente tem uma responsabilidade a mais aí no comportamento alimentar da criança. Então a gente sempre vai saber que a criança vai nos imitar. Então não adianta nada a gente fazer com que a criança tenha uma alimentação um pouco mais saudável e não ter essa alimentação saudável junto com a criança. Não adianta nada a gente falar para a criança fazer atividade física e não fazer atividade física junto. Então a gente tem que estimular, estando junto, tanto na mudança alimentar quanto de hábitos de vida em geral, né? As razões para a obesidade infantil, além dessas que a gente já apontou, a falta de atividade física, a nutrição, a alimentação errada,
Tem a questão hereditária também, esse ponto de vista, essa questão genética, ela só aparece se o meio permitir que essa hereditariedade apareça. Como é que funciona? Mauro, a genética ela vai contribuir para cerca de 70% do IMC, ou seja, é um impacto muito grande. Então, quando se tem essa influência dos pais, não é só a influência do que é ofertado, mas também a influência da carga genética que ele transmite. Então, nenhuma criança, nem criança nem adulto, vai desenvolver obesidade se ele não for geneticamente predisposto. Então, logo, ninguém é obeso porque quer. As pessoas, elas desenvolvem a obesidade porque elas nasceram com essa tendência. Da mesma forma que a gente encontra muitas pessoas extremamente magras que comem muito e jamais serão obesas, né? Então, o que a gente tem? A gente tem extremos e na maioria dos pacientes, a gente vai ter um misto, né, no qual alguns vão ter uma influência maior do ambiente e outros vão ter uma influência maior da genética. Mas com a evolução da nossa espécie como humanos, nós fomos muito bem selecionados para economizar e armazenar energia. E isso também não é só na forma de eficiência energética, mas também na forma de buscar o alimento, né? Então, o gostar de determinado alimento, ele tem sim uma influência social, uma influência de aprendizado, mas a gente tem receptores de sabores que identificam que alimento vai me trazer uma sensação melhor ou pior. Então, são muitos fatores pequenos que se somam além desse ambiente obesogênico que é a inatividade e o excesso de calorias na nossa rotina que vão determinar a obesidade. Seja por razão hereditária ou os fatores do meio, a obesidade é sempre considerada uma doença? A obesidade é uma doença e o obeso ele não pode ser culpado por ele ter obesidade. Então, existe um consenso social que as pessoas são obesas porque querem. Por quê? Porque é só fechar a boca e está tudo resolvido. E lógico que não é bem assim, porque se fosse assim a gente não teria essa epidemia de obesidade, né? Isso é uma postura extremamente discriminatória e eu chamaria também de ignorante. Por quê? Porque falta conhecimento a respeito do assunto. Então, hoje a obesidade é uma das doenças mais estudadas no mundo. Por quê? Porque é ela que vai determinar aumento de mortalidade cardiovascular, ela que vai determinar aumento de mortalidade por câncer e várias outras complicações, limitações na saúde e no setor psicológico e social. Então, são indivíduos que vão ter uma empregabilidade menor, são indivíduos que vão ter um humor muito mais depressivo, porque o impacto social que essas pessoas, né, tanto adulto quanto crianças, que nessa faixa etária infantil e na adolescência isso é muito mais dramático, né? Então, tudo isso, né, acaba levando a uma qualidade de vida muito ruim e a um encurtamento do tempo de vida. Então, por isso que hoje a obesidade é uma das doenças mais estudadas no mundo. Aquele prato colorido que todo mundo fala, com o vermelho do tomate, a laranja, o laranja da cenoura, por exemplo, e as folhas com verde. Isso vale para a criançada, isso só vale para adulto? Não, vale para todo mundo. O ideal é que a gente tenha um prato bem colorido e a gente tem uma forma de dividir esse prato que facilita um pouquinho a compreensão, né? E o dia a dia, de forma bem prática mesmo. A gente pode, para montar um prato equilibrado, dividir o prato em dois e deixar metade desse prato para verduras e legumes. E aí variar o máximo possível que a gente puder, porque assim a gente vai ter mais nutrientes, cada cor representa um nutriente diferente, vitaminas, minerais, compostos bioativos, antioxidantes que previnem doenças. Então metade do prato com cores diferentes, pelo menos 3 cores, de verduras e legumes. A outra metade a gente pode dividir em 2 também, então a gente deixa 1/4, que seria metade da metade, para o alimento fonte de carboidrato, como por exemplo arroz, massas, batatas, purês, né? E a outra metade para o alimento rico em proteína. E seriam as proteínas de origem animal, como carnes, frango, peixe e ovos.
E também as proteínas de origem vegetal, como o feijão e as outras leguminosas, ervilha, lentilha, grão de bico, a soja, né? Isso monta pratos saudáveis, equilibrados para o almoço e para o jantar, né? Que são duas refeições importantes, vão fazer uma grande parte da rotina do dia a dia para a criança, né? E para o adolescente e também para o adulto. Isso pode ser aplicado no adulto também. Agora, a gente tem que tomar mais cuidado e prestar atenção nas outras refeições do dia a dia, né? Como eu disse, tem muita criança que sai de casa sem o café da manhã. E o fato de não tomar café da manhã pode fazer com que a criança diminua a sua capacidade de concentração e aprendizado durante o dia na escola, por exemplo. Então, tem estudos que relacionam a ausência de café da manhã com menor rendimento no aprendizado na escola. Então, é importante a gente fornecer nutrientes nesse café da manhã para que a criança esteja equilibrada, né, no que diz respeito à sua alimentação. E aí, uma forma fácil de montar um café da manhã nutritivo é incluir uma fonte de proteínas, que pode ser um alimento, um lácteo, né, um derivado de leite, por exemplo, que também é fonte de cálcio, né? A gente tem mais dificuldade em colocar fontes de cálcio no almoço e no jantar, então pode ser um leite, um derivado. Também um alimento que seja rico em carboidrato, que vai dar energia para essa criança, como por exemplo pão, a torrada, algum cereal integral, e também uma fruta. A gente pode fazer esse mesmo esquema de alimentação num lanche intermediário, né? Que a gente vê que os lanches intermediários das crianças nem sempre são muito bem planejados, eles são igualmente importantes para evitar que essa criança exagere numa próxima refeição, que fique com fome, que haja interferência na capacidade de concentração ou no gasto calórico. A gente pode fazer a mesma coisa no lanche intermediário. Alguns estudos com a população também chegaram à conclusão que no lanche intermediário o máximo que se coloca são as fontes de carboidrato, e a gente precisa complementar com frutas, que são fontes de vitaminas, minerais e fibras, e também com uma porção de leite ou derivados, por exemplo, que são fontes de proteína e de cálcio. Então, se a gente tiver mais cuidado ao elaborar essas refeições e oferecer alimentos de melhor valor nutricional para a criança, ela vai se alimentar melhor, óbvio, né? E aí ela vai ter melhor rendimento, vai dormir melhor, vai gastar mais energia e vai conseguir manter o peso ou regularizar o peso se for necessário, né? Não é porque a gente fraciona que a gente vai fazer ela comer mais, né? Se tudo estiver bem equilibrado, a gente vai conseguir um bom resultado até no controle de peso. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Em Discussão Especial. Estamos falando hoje sobre obesidade infantil. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa Em Discussão Especial aqui na TV Assembleia SP, falando hoje sobre obesidade infantil. Um modelo de atendimento oferece assistência psicológica, nutricional e esportiva para crianças no ambulatório de obesidade infantil do Hospital das Clínicas de São Paulo. Na prática, o ambulatório de obesidade infantil, que é a Liga de Obesidade Infantil, é um ambulatório que ele é composto por endocrinologista, tem endocrinopediatra, psicóloga, nutricionista, educador físico e tem também acadêmicos de medicina e acadêmicos de nutrição, que são alunos de nutrição e de medicina, que participam do atendimento dos pacientes e são supervisionados pelos profissionais. Então, normalmente as crianças elas passam por uma triagem. Nessa triagem elas já recebem uma primeira orientação, fazem exames, incluindo até uma coleta de DNA para ver se existe alguma causa genética grave para a obesidade. Preenchem alguns questionários. E aqueles casos que são mais graves, que têm exames mais alterados, são os casos que acabam sendo encaminhados para tratamento no ambulatório. Algumas são encaminhadas, por exemplo, da ortopedia, porque tem um problema ortopédico devido à obesidade. Então, da mesma forma que os adultos, a maioria são encaminhadas de outras áreas do hospital. Doutora Maria Edna, o ambulatório lá no HC, obesidade infantil, tem dado conta do recado? Tamanha essa quantidade de... Não. A obesidade é a doença mais prevalente do país.
Então lá nós funcionamos quase que como uma ilha, né, diante da necessidade que a população necessita. Isso eu posso falar tanto no aspecto infantil como também no aspecto do atendimento ao obeso adulto, né? Então a gente tem uma procura muito maior do que aqueles pacientes que a gente consegue atender. E essa triagem, ela considera o que para o atendimento? A triagem considera a gravidade e considera o perfil do paciente, porque os pacientes eles entram em grupos, então esse grupo ele vai ter uma avaliação psicológica, então nessa avaliação psicológica a gente não pode incluir uma criança de 7 e um adolescente de 15, então a gente tem que homogeneizar tanto em termos de desenvolvimento, idade e também gravidade da obesidade. Então, a gente não vai incluir no mesmo grupo um paciente que tem uma obesidade leve e um paciente que já tem uma obesidade grave, que a gente até já pensa e que é um possível candidato à cirurgia bariátrica. Há muito interesse dos novos médicos nessa área da obesidade infantil. Sim. Quem é que procura exatamente o... A gente tem alunos de medicina e nutrição que cursam o 2º até o 4º ano de cada um desses cursos, né? E hoje a gente tem uma equipe que eu posso falar que é uma equipe excelente, que é um trabalho que eu faço junto com eles e que eu fico muito feliz porque esses futuros profissionais, né, profissionais em formação, eles atendem os pacientes com muito carinho, com muita atenção, com muita dedicação. E esses pacientes precisam muito disso. É tanto que, por ser uma doença crônica, o paciente precisa se envolver com o tratamento. Então, a gente incluiu na seleção desses alunos uma escala de empatia, né, para saber o quanto que cada um deles vai se preocupar, vai entender o problema do outro, porque esses pacientes, infelizmente o Nelson não conseguiu participar, eles têm um nível de ansiedade muito elevado, eles têm um nível, muitos apresentam depressão, então eles precisam de um suporte muito mais do que o que eles têm na rua, porque na rua eles só têm um dedo apontando para ele parar de comer, para ele fazer exercício e para ele ficar bem, não é tão fácil assim. Doutora Lara, a doutora Maria Edna falou sobre ansiedade. Criança tem ansiedade a ponto de atacar comida como nós, adultos, fazemos? Tem ansiedade. Às vezes os adultos são culpados por isso, porque muitas vezes o alimento ele é visto como um prêmio ou como uma compensação, né? A gente viu na reportagem do início que muitas vezes os avós vão dar o alimento para suprir a falta do pai ou da mãe, né? Então a gente tem que tentar diferenciar isso. O alimento tem que ser feito para nutrir, né? A gente tem que ter prazer na alimentação, sim, mas a gente tem que comer de forma mais consciente, né? Aproveitar o alimento e não fazer com que ele seja uma compensação para uma emoção ruim, para um estresse, para uma ansiedade, porque isso pode ocasionar problemas graves no futuro, né? O alimento não pode ser compensação e não pode ser prêmio também, né? Como eu falei, a gente não pode dar um prêmio como, por exemplo, um doce para a criança que comeu direito, né? Isso é uma outra prática que é muito feita, infelizmente, hoje em dia, né? E nem mesmo para uma outra coisa que a gente observa, que tem muitos pais que relatam que quando a criança está chorando, a gente vai dar água com açúcar ou vai dar, colocar o açúcar na chupeta ou vai dar um doce para poder compensar, né? Não tem necessidade, muitas vezes a criança precisa de atenção e carinho e não do alimento, né? O alimento não vai suprir a falta de atenção e de carinho. Então, isso tem que estar bem diferenciado para o adulto na hora de querer compensar a criança, né, com o alimento, né? Essa prática, então, de, olha, se você não comer, você não ganha o doce, não ganha o sorvete... É muito errada. Tá muito errada. Outra prática que é muito errada é o comer na frente da televisão, comer na frente do tablet, do computador, porque o importante é que a criança comece a criar uma boa relação com a comida desde o início. E a hora de comer é hora de comer e mais nada. A gente deve evitar as distrações na hora de comer, porque as distrações fazem com que a gente coma sem prestar atenção no que a gente está comendo. Muitas vezes a gente nem lembra o que a gente comeu 2
2, 3 horas depois. Então, a hora de comer é hora de comer, de sentar na mesa, de preferência com a família junto e deixar esse tempo só para isso. Desligar o celular, desligar a televisão, evitar levar os joguinhos para a mesa, né, que é outra prática, infelizmente, um pouco comum hoje em dia, né, para evitar todas essas distrações, para a criança começar a sentir o sabor do alimento, a textura, enumerar quais são os ingredientes que tem naquele prato, para ela realmente sentir total saciedade, porque a saciedade não vem só da quantidade que ela come, né? E também do que tem no alimento, das sensações que ela pode ter no ato de se alimentar. Então é super importante que isso seja feito desde o início. Essa presença dos eletrônicos numa refeição, como por exemplo almoçar ou jantar na sala ou levar o tablet para a mesa, apenas cria o distanciamento da criança em relação à alimentação ou provoca algum outro tipo de problema, por exemplo, essa desconcentração em relação ao alimento, provocar má digestão, provocar algum problema clínico mesmo na criança, por não mastigar direito, tem essas questões também? A criança pode comer mais rápido do que o normal, porque muitas vezes ela quer comer e quer ver o desenho, se for um desenho um pouco mais agitado, pode ser que a criança coma mais rápido, e o fato de se distrair pode fazer com que a criança mastigue menos, né? A digestão começa na boca, a gente começa mastigando o alimento, quebrando o alimento, que é uma etapa inicial da digestão, e a gente tem enzimas na nossa saliva que também começam a digestão. Então é a parte super importante do processo digestivo, a mastigação, e muitas vezes ela não vai acontecer de forma correta quando a gente tem muitas distrações ao nosso redor. Então é importante mastigar, é importante ter um tempo para poder digerir esse alimento, né? E ter um tempo para essa refeição. Pousar os talheres no meio da refeição é importante. Outra coisa super importante é que o ambiente da refeição seja bom, né? Seja positivo. Então evitar discussões na hora de comer, evitar conversar sobre fatos que sejam muito polêmicos com a criança, evitar broncas nessa hora, né? Então tem que ser um ambiente positivo na hora da refeição para a criança não associar a comida com um ambiente ruim, né? Tem que ser sempre um ambiente bom. Então essas outras orientações que a gente tem que dar são tão importantes quanto o que comer. A forma de comer é super importante. Então isso tem que ser sempre feito em um ambiente propício, de preferência na mesa, junto com a família, junto com os familiares e sempre com o enfoque no positivo. O que é que tem de verdade em relação a comer conversando demasiadamente? Existe um processo chamado aerofagia, é isso? Isso existe. Que é engolir ar. Isso provoca algum tipo de problema a ponto num alimento mal digerido, engordar, por exemplo? Isso pode causar flatulência, um pouco de eructação também, má digestão pode causar e pode fazer com que a gente coma mais rápido. Se a gente comer mais rápido, pode ser que a gente coma mais. E nesses casos, todos os que eu citei, a gente normalmente vai comer até acabar o prato e não acabar a fome, né? Existe uma diferença nisso. A gente tem que respeitar os nossos sinais internos de fome e de saciedade. Se a gente respeitasse esses sinais internos, a gente teria muito menos problema com excesso de peso, né? E normalmente a gente não respeita sempre esses sinais internos. Então a gente come até acabar a comida, né? Come até acabar o prato e não até acabar a nossa fome. Doutora Maria. Queria só voltar um pouquinho com relação aos eletrônicos. Então a gente avalia o tempo de tela que as crianças ficam expostas, né? Então a recomendação da Sociedade Americana a Academia Americana de Pediatria é que crianças até 2 anos de idade não devem ser expostas à tela. Elas podem escutar música, mas ver não. Ver os desenhos, ver os videozinhos, isso não deve ser feito. A partir dessa idade, a partir dos 2 anos de idade, então o limite de tempo de tela máximo são de 2 horas. Então o limite deve ser de 2 horas. A gente tem em média aqui no Brasil, inclusive desses pacientes que a gente acompanha lá no HC, um tempo de tela em torno de 5 horas, ou seja, mais que o dobro. E quanto mais tempo de tela, mais complicações associadas à obesidade. Então, é importante limitar. E quando a gente fala tempo de tela, muitas vezes a gente vai perguntar para as mães, quanto tempo fica na televisão? Na televisão não assiste quase nada. E no celular? No celular fica o dia inteiro. Então, conta videogame, televisão, computador e smartphone. Por que tem crianças que pedem, eu não sei quem é que pode responder, pedem para comer 2 vezes, por exemplo, almoça 2 vezes, janta 2 vezes, no intervalo dessas refeições fica pedindo coisas, porque não prestou atenção
realmente na alimentação anterior, não se envolveu com o alimento? O que acontece? Existe, o paciente obeso, ele tem um comportamento, ele tem uma relação diferente com a alimentação. Muitas vezes sequer ele percebe o que ele comeu. Então, se você vai numa festa, muitas vezes as pessoas ficam, olha como aquela pessoa obesa come. Aquela pessoa obesa, ela não está percebendo que ela já está no 5º, no 6º, no 10º docinho ou salgadinho. Então, a percepção é diferente. E outros, né, eles vão ter fome mesmo. Né? Tem algumas pessoas que têm muita fome. Isso é uma característica daquela pessoa. Né? Nem todo mundo tem a mesma fome. Mas se ela for magra e tem esse hábito de almoçar 2 vezes, jantar 2 vezes e comer o tempo todo? Se ela tiver nascido, né, com um gasto, com uma predisposição para ter um gasto energético mais acelerado, ela vai manter o peso dentro do normal. Mas se ela não nasceu, né, com essa engrenagem acertada, então ela vai desenvolver obesidade. E a obesidade, né, não é só a gordura que a gente vê. A gordura, ela vai para várias regiões, inclusive regiões do sistema nervoso central. E a gente sabe que alguns tipos de gordura, eles vão lá no sistema nervoso central e pioram ainda mais essa busca pelo alimento. Né? Então, a fome do obeso, ela é diferente. A busca pelo alimento do obeso é diferente. A complexidade é muito maior do que simplesmente a gente falar assim, vamos parar de comer isso a partir de hoje. Na maioria dos pacientes que eles fazem a modificação da alimentação, fazem modificação do estilo de vida, quando eles já têm obesidade, eles vão manter o peso perdido somente em 10% dos casos. Né? Então, a gente vai ter 90% dos pacientes que vão voltar a engordar. Doutora Lara, a busca pelo alimento, pelo obeso, tem uma percepção diferente daquele que não é obeso. E a doutora Maria Edna falou dos salgadinhos, que o obeso acaba perdendo a conta de quantos já comeu numa festa de aniversário, por exemplo. Como é que a gente deve fazer uma festa de aniversário? Porque ninguém vai te chamar para uma festa de criança para comer salada. Então, qual é a dica? Bom, a primeira coisa é a gente evitar restrição alimentar severa, porque quando a gente restringe demais a alimentação, a gente pode causar um descontrole em um determinado momento. Então, a alimentação tem que ser bem equilibrada e a criança tem que comer, né? E tem que comer várias vezes ao dia, tem que comer o que ela gosta também. A gente pode prever ocasiões em que a criança vai comer o que ela quer. Né? Não dá para a gente ser restritivo o tempo todo. A criança tem que ter vida social, ela tem que ir até uma festa e ela não pode ser a discriminada da festa que não pode comer isso ou não pode tomar o refrigerante. Isso pode fazer parte de uma vida saudável se a gente tiver no dia a dia um equilíbrio da alimentação. Agora, em uma ocasião como essa, para evitar exageros, a primeira coisa a fazer é não querer antecipar essa festa. É muito comum, eu tenho uma festa daqui a 2, 3 horas, então eu vou ficar sem comer o dia inteiro, eu vou comer só uma saladinha e fruta para poder comer o que eu quiser na festa. Isso não é uma boa prática, a gente tem que fazer refeições equilibradas e, se possível, fazer um lanchinho que seja equilibrado nutricionalmente antes de ir a essa festa. Mas, voltando ao que eu estava falando, a gente tem que evitar restrição severa, então a gente tem que prever períodos em que a criança vai comer o que ela quer. Assim como o adulto, de vez em quando, vai poder ir num churrasco, vai poder comer uma pizza com os amigos, a criança tem que poder também ir para uma festa e comer o brigadeiro e comer o salgadinho, né, sem restrição. O que a gente não recomenda é que isso seja feito rotineiramente, mas num dia a dia saudável, numa semana saudável, no fim de semana comer alguma coisa que ela gosta, é até importante para que a gente não tenha um comportamento altamente restritivo que pode propiciar com o tempo até um descontrole maior na alimentação. Você acompanha aqui na TV Assembleia SP o programa em discussão especial. Nosso tema de hoje, a obesidade infantil. Mais um intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa em discussão especial e o nosso tema de hoje, obesidade infantil. Doutora Maria Edna, as crianças cujas mães engravidaram muito na gravidez têm uma tendência maior a serem obesas? Sim. O ideal é que quando a mulher for engravidar, antes mesmo da concepção, ela já tenha um peso melhor. Porque
porque muitas vezes a mulher obesa ela não vai conseguir chegar a um peso normal. Então, a perda de peso antes da gravidez, isso é altamente benéfico para a criança e também para a própria gestação, que a gente sabe que uma gravidez de uma mulher obesa, ela vai ter muito mais riscos, né? Risco de diabetes gestacional, risco de ter distórcia de parto, ou seja, precisar de uma cesariana de urgência, então de doença hipertensiva na gravidez, que é a eclâmpsia. Então a gente precisa assim ter uma orientação para essas mães antes da gestação. Isso considerando uma gravidez planejada. Agora, se a gravidez não foi planejada, tudo isso tem que ser feito ao longo da própria gestação. Isso não, algo que é perfeitamente possível. Durante esse período, o ideal é que essas mulheres elas façam um segmento nutricional à risca, né, muito frequente, para que esse peso estabilize, ou até é possível que ela perca, dependendo do grau de obesidade que ela tenha, alguns quilos durante a evolução da gravidez. Mas todo o segmento nutricional, inclusive a realização de algumas práticas de atividade física que ela consiga fazer, como caminhadas leves, ou então fazer uma hidroginástica, isso vai depender da orientação da obstetra dela. Doutora Lara, aquela questão ainda em relação às crianças que pedem comida o tempo todo, isso pode significar que elas estão sem nutrientes, sem aqueles elementos básicos que estão presentes nas saladas, nas frutas, justamente pela falta de consumo desses alimentos? Se houver uma restrição na alimentação, sim, né? Se houver uma restrição de consumo de algum grupo de alimentos, pode ser que o que o corpo venha buscar, o organismo vai pedir mais nutrientes. E aí é importante a gente avaliar individualmente a alimentação da criança e ver o que está faltando aí e tentar planejar essa alimentação em intervalos regulares para que ela tenha, sim, a saciedade, que ela não fique com muita fome nas próximas refeições. Mas muitas vezes é importante incluir os alimentos que têm uma maior saciedade nos lanches intermediários, que normalmente eles não estão nos lanches, os alimentos ricos em proteína, por exemplo, que demoram um pouco mais de tempo para ser digeridos e que dão mais saciedade nos lanches intermediários. Muitas vezes, se a gente fizer isso, a gente consegue postergar um pouquinho essa sensação de fome, porque o que a gente vê muito é a presença do carboidrato no lanche. Muitas vezes o carboidrato é digerido muito rapidamente, a digestão é mais rápida, então a fome vem logo em seguida. Então isso pode acontecer quando o lanche não é muito bem planejado. Você já tinha chamado a atenção antes sobre a importância do café da manhã, não sair de casa sem tomar o café da manhã. Isso. Há quem diga que a refeição mais importante do dia é o almoço, e não é justamente o café da manhã, por isso você chamou a atenção. Todas elas são importantes, mas se a gente for pensar no café da manhã, a gente ficou a noite inteira sem comer nada, né? Então, existe uma necessidade maior de nutrientes nesse período, que é o período da manhã, né? Existem estudos, inclusive, que falam que alguns nutrientes, alguns tipos de alimentos, por exemplo, os ricos em proteínas, no café da manhã, eles dão mais saciedade, dão mais sensação de saciedade durante o dia inteiro, né? Então, se a gente incluir lácteos, ovo, ou então até, de vez em quando, um peito de peru, por ser um alimento que é embutido, a gente não coloca sempre por causa da quantidade de sal que ele tem, mas fontes de proteína, outras fontes de proteína são importantes no café da manhã também. Isso vai fazer com que a criança fique mais saciada e bem alimentada também. E quando a criança não tem fome de manhã? Aí a gente pode usar algumas alternativas. Em alguns casos a criança pode não ter fome porque comeu muito durante a noite, tá? Algumas vezes pode não ter o hábito de tomar o café da manhã. Então a gente pode começar a colocar algum alimentozinho líquido, por exemplo, um leite batido ou então um iogurte, para ela começar a comer alguma coisa antes de sair de casa e colocar um bom lanche intermediário quando a criança estuda de manhã, por exemplo, que seja um pouco mais completo. Mas é importante ter essa orientação de alguma alimentação quando ela acorda, principalmente, porque isso vai fazer com que ela se torne mais ativa durante o dia. Tem estudos que relacionam a presença do café da manhã até com mais atividade física durante o dia pela criança, né? Então, o café da manhã é uma refeição importante mesmo. Então, o ideal realmente é não passar. Se der para colocar alguma coisinha, coloque alguma coisa e no meio da manhã faça um lanche mais completo. Isso pode ser uma opção. O café da manhã é um dos marcadores de manutenção da perda de peso a longo prazo. Então, é fundamental fazer o café da manhã. Então, tem que trabalhar e tem que, de uma forma ou de outra, começar a fazer. E a gente tem o nosso gasto energético, né? Das partes do nosso gasto energético é a energia que a gente gasta com a alimentação. E a energia que a gente desencadeia quando a gente faz a refeição no café da manhã é muito maior do que a do almoço e do que no jantar.
jantar. Então, é fundamental fazer o café da manhã. A gente tem que trabalhar isso junto com os pacientes. Como é que deve ser uma política pública ou uma campanha de saúde pública que não considere, por exemplo, o corpo da criança, que não fale da obesidade? Como é que deve ser uma campanha nesse sentido? Eu acredito que a campanha, a gente tem que começar a fazer as campanhas de prevenção, né? Porque a gente tem algumas publicidades, alguns movimentos isolados, a gente tem até um guia alimentar muito elogiado internacionalmente, mas na prática é de difícil utilização. Então, a campanha ela deve ser para aumentar a ingestão de frutas, verduras e legumes, reduzir sedentarismo, aumentar a atividade física, né? E eu acho que conscientizar o grau de adiposidade, não focando no peso, que você tem que ser magro, mas focando de como a criança realmente está, porque se ela estiver obesa, é importante que a família, que a sociedade, que os profissionais que trabalhem com ela saibam que ela tem obesidade, para que tudo seja direcionado, seja trabalhado para que ela volte na curva para um peso normal. Então, acho que tem até um projeto de lei aqui tramitando que inclui a avaliação do estado nutricional, inclui todos esses parâmetros que eu falei. E isso não pode ser uma campanha de um dia, de uma semana. A obesidade ela vem aumentando ao longo dos últimos 22 anos, vai continuar mais, então a gente precisa de algo contínuo. E considerando o nosso horizonte brasileiro, do Sistema Único de Saúde, que oferece, por exemplo, a cirurgia bariátrica, mas não oferece o tratamento, não oferece a prevenção. Tem uma lacuna aí no meio. Eu acho que tem um abismo, né? Porque a obesidade, assim, você tem a prevenção que em alguns locais, por exemplo, em algumas escolas, dependendo da equipe daquela escola, isso vai ser melhor ou sequer vai ser lembrado, vai ser muito bem trabalhado ou nem vai ser lembrado. Aí a gente vai para a abordagem do paciente. Então, o que o paciente precisa? O paciente precisa ter uma abordagem nutricional. Ele precisa ser identificado, a obesidade ela precisa ser rastreada em todos os indivíduos da nossa sociedade. Passou no posto de saúde, tem que pesar, medir, se for criança, pôr na curva, se for adulto, informa o IMC e informa como que está a adiposidade, né? A partir daí, aí você vai ver. Os pilares do tratamento da obesidade, de mudança de estilo de vida, são mudança na alimentação e atividade física. Em muitos casos, lembra que eu falei que 90% não vão manter o peso perdido, né, quando faz mudança de estilo de vida? Em muitos casos, eles vão precisar de tratamento medicamentoso. E o tratamento medicamentoso, ele tem um tratamento, a gente pode falar que a gente tem uma parte que é esdrúxula, porque utiliza-se de substâncias que não tem nenhum estudo que comprove sua eficácia e segurança para a obesidade, e a gente sim tem alguns medicamentos que são altamente seguros e que foram estudados a longo prazo e que se o paciente for um bom respondedor, ele vai se beneficiar muito desse tratamento. Tem medicamento de alto custo, tem medicamento de baixo custo. Então, a gente não tem prevenção, nutricionista. A população do SUS ela não encontra nutricionista disponível. Eu sempre que vou falar de obesidade, eu falo, tem que ter no mínimo um nutricionista disponível nos postos de saúde para fazer atendimento à população. E medicação e aí vem a cirurgia bariátrica. Então, assim, você está na cirurgia e todo esse resto foi ignorado, né? Você tem um atendimento de altíssima complexidade e a gente sabe que, mesmo que quem faz cirurgia bariátrica, esse paciente precisa de um segmento por tempo indeterminado. A obesidade é doença crônica e progressiva. É uma coisa importante que, se a gente reparar, nas escolas a gente tem educação física como disciplina obrigatória, né? A educação nutricional também deveria fazer parte dessa disciplina obrigatória, porque é super importante que ela seja feita com a criança ainda. Então, esses programas de educação nutricional dentro de escolas vão
proporcionar uma mudança na visão da criança e a multiplicação do que seria uma alimentação equilibrada. Isso é super importante da gente fazer e de tentar colocar também, para que a educação nutricional comece já na infância, com os pequenininhos. A gente vê algumas iniciativas privadas, mas isso precisava ser feito de uma forma um pouco mais ampla, né, para que todo mundo tenha acesso à educação nutricional. A gente realmente precisa de nutricionistas no sistema de saúde no Brasil, mas a gente precisa também da educação nutricional, porque se a gente educar, a gente vai ter menos problema com sobrepeso e com obesidade mais para frente. Então, fazer com que seja uma disciplina, como é a educação física, por exemplo, para que a criança já comece a ter contato desde pequena com o que seria uma alimentação equilibrada, o que seria o equilíbrio nos hábitos de vida em geral, ter uma boa relação com a comida, quais são os alimentos que a gente precisa e por quê, né? Lembrando que a gente não deve focar só na saúde, né? É importante fazer preparações que sejam agradáveis, que sejam gostosas para a criança, porque quando a gente só usa o termo saúde, muitas vezes a gente não é muito bem aceito. Então tudo tem que ser gostoso. O sabor é uma das principais escolhas para a alimentação. O sabor e o acesso, né? Então se o alimento saudável estiver com bom sabor e estiver acessível, vai existir a escolha alimentar para o que seria mais equilibrado. O tempo do programa já está se esgotando. Vou aproveitar que você está com a palavra, doutora Lara. A sua conclusão sobre o nosso tema, até 1 minuto. Tá certo. Então, exatamente isso. Eu vou continuar nesse tema que eu estava abordando, que a alimentação tem que ser gostosa. Importante a gente deixar a criança experimentar várias vezes o mesmo alimento, porque nem sempre quando a gente dá um alimento uma vez e a criança recusa, é sinal de que a criança não gosta. Ela precisa de diversas exposições ao alimento. Não existe alimento insubstituível, mas a gente tem que oferecer de tudo. A alimentação deve ser equilibrada no geral, mas a criança deve ter sempre contato com todos os tipos de alimento, deve ter vida social e sempre associada com atividade física, com uma boa orientação individualizada. Doutora Maria Edna, sua conclusão até 1 minuto? A atividade física ela é fundamental e eu acho que vale a pena lembrar que a atividade física, como era antigamente na escola, ela deve voltar, que hoje não é como era antigamente. E com relação às famílias, a mensagem que eu deixo é: vamos trabalhar para que a gente tenha em casa somente aqueles alimentos que a gente quer que todos nós consumimos, né? Então não adianta ter o bolo de chocolate e ter a fruteira, porque a tendência da gente natural, eu que gosto de chocolate, eu vou comer o bolo de chocolate. Então por que a criança obesa vai ter que comer a fruta, né? E outro ponto que é importante é que trabalhe em conjunto com a criança e não contra a criança, somente passando a orientação. Se está tendo discussão, se está tendo briga, se está tendo desentendimento, é que a abordagem não está sendo a adequada. Então procurem ajuda. Doutora Maria Edna de Mello, doutora Lara Natati, muito obrigado pela presença aqui nesse programa em discussão especial, obrigado pelos esclarecimentos, obrigado a você de casa que nos acompanhou, tchau, até o próximo tema. Vale a pena.